O sol que se põe no Paranaíba. Você conhece Itumbiara? Conhece Goiás? Conhece o Brasil? Não? Te convido a conhecer, fazer igual o nosso presidente do dia, o 6º presidente do Brasil, Afonso Pena, que assim que foi eleito, saiu conhecendo esse país gigantesco chamado Brasil. Afonso Pena, o primeiro presidente mineiro a ser eleito, já sofreu uma resistência de cara por ser mineiro. Afonso Pena tinha sido o responsável pela transferência da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, inclusive construindo Belo Horizonte, e as oligarquias anteriores queriam continuar ali com a sua turma de São Paulo mandando, e já tinha outro bloco que se formou chamado O Bloco, composto por setores, por oligarquias de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Rio de Janeiro, que também queriam participar, né? Só São Paulo ali participando, eles também queriam dar um pitacozinho e receber alguma coisa também em troca. E recebeu essa pressão porque São Paulo já estava preparando a candidatura do Bernardino de Campos para suceder o presidente anterior, Rodrigues Alves. Mas esse bloco que se formou não estava de acordo, queria, não, vamos colocar outro nome, nossa indicação é o Afonso Pena. E o Afonso Pena era muito amigo do Rodrigues Alves, que inclusive assim que foi eleito mandou uma carta para o Rodrigues Alves explicando, falou, olha, a gente está junto, apoiei você, vou continuar apoiando, mas está na hora também da gente abrir para outros setores. Então já criou uma celeuma ali logo no início. Mas São Paulo tinha opção, ou apoiava o Bernardino de Campos e arrumava uma briga com o restante aí do país, ou apoiava o Afonso Pena e pagava o preço, né? Pagava para ver. Acabaram optando por apoiar Afonso Pena naquela eleição que a gente já conhece, que a gente já falou de outros vídeos, e o Afonso Pena é eleito com 97,9% dos votos, né? Daquele voto do Cabreça e tal, mas foi eleito. E assim que ele foi eleito, como eu disse no início do vídeo, ele sai em viagem, uma viagem que durou 3 meses, por trem, por navio, por barco, rodando esse país, conhecendo outros lugares que ele não conhecia ainda, para saber um pouco do país que ele ia governar. É por isso que em vários lugares aí pelo país a gente vê homenagens ao Afonso Pena, como aqui na cidade de Itumbiara, Goiás, onde estou falando, tem a primeira ponte pêncil do país, que você pode saber mais nesse livro aqui do historiador Nilson Freire. Se você tiver interesse nesse material, deixa o seu contato, seu e-mail aí nesse vídeo, nos comentários, e o autor vai te enviar em PDF, tudo bem? Grátis. Olha que legal, já ganhou um presente hoje. Então, essa ponte foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1909, e essa ponte marca o início do desenvolvimento do estado de Goiás, porque o rio Paranaíba, que divide o estado de Goiás com Minas, essa travessia era feita com uma balsa, numa região que chamava Caidor, e com a construção da ponte, favorece a economia, é lógico, porque agora não precisava mais de atravessar nessa balsa. E essa balsa eram canoas com madeira em cima, bastante perigoso de fazer essa travessia. E a partir do momento que é construída essa ponte, a economia começa a desenvolver por esses lados também, e também por Minas, nas regiões de Uberlândia, de Uberaba. Agora a gente começa a ter de fato um desenvolvimento do restante do país, que ainda não tinha, só estava mais concentrado na região sudeste. A ponte ganha o nome de Afonso Pena, é um cartão postal aqui da cidade, convido a vir aqui conhecer. E nessas viagens também, o Afonso Pena sai com um caderninho e uma canetinha, conhecendo pessoas que ele acha interessante e fazendo suas anotações. Ó, esse camarada eu gostei, tal lugar, esse aqui e tal. E quando ele vai fazer a composição dos seus ministérios, aí ele convida alguns desses nomes. E grande parte desse pessoal que ele convida eram jovens, nomes novos e jovens. E isso aí ele ganha o apelido
daquela turma mais velha que sempre fica com o pé atrás porque vai perder a boquinha, porque tá vendo uma galera nova entrar também, né? Ganha o apelido do seu ministério aí do Jardim da Infância. Mas o Jardim da Infância mostrou a que veio, mostrou que o jovem também tem inteligência, tem competência, e é o que a gente vai ver durante a história. Nesse momento do governo do Afonso Pena é que também, de fato, começa a política do café com leite. Por quê? Porque até esse momento as oligarquias estavam ali mandando, mas principalmente a de São Paulo. Então agora a gente tem um representante de Minas também, e esse nome café com leite vem ali do café de São Paulo e o leite Minas, embora Minas sempre foi um grande produtor de café também, né? Fato esse que alguns historiadores atualmente falam que o nome da política, o nome certo seria café com café, mas enfim, a gente tem a representação de Minas no poder pela primeira vez e começa essa política ali dos estados, né, de fato, porque agora todo mundo está participando e está tendo uma parte nessas decisões e tudo mais. Também no governo de Afonso Pena tem início o processo de imigração. A gente falou no vídeo anterior do Rodrigues Alves que esse processo de imigração foi favorecido também por ele, mas de forma maior no governo do Afonso Pena. Faço um parênteses aqui para falar para vocês como que era o tratamento com japoneses e chineses no Brasil nesse período histórico que a gente está falando. Havia um preconceito muito grande, né? Uma parte da sociedade dizia que japoneses e chineses eram sub-raças, e isso aí atrapalhava, porque tanto o Rodrigues Alves como o Afonso Pena queria que viesse japoneses e chineses, principalmente os japoneses, para o Brasil, além de trabalhar nas produções de café, nas fazendas de café, igual eu falei no vídeo anterior. Ele também queria que o pessoal participasse também da produção de uva, de trigo, e o japonês tem a manha, né? É aí que a gente começa a criação dessa comunidade nipônica no Brasil, porque o presidente Afonso Pena oferece algumas garantias, algumas facilidades para essa comunidade vir ao Brasil. Também no governo Afonso Pena a gente tem mais a exploração da região norte do país, por conta de uma missão intitulada Comissão Rondon, em homenagem ao cabeça dessa missão, o Marechal Rondon, ou o Cândido Mariano da Silva Rondon. Esse cidadão, ele foi para essa missão de expandir a rede telegráfica, o telégrafo, que era a forma de comunicação que tinha no momento. Não existia telefone, né? Então o telégrafo é aquele que quase um código Morse, né? O pessoal fazia. Então tinha que puxar esses fios, e para isso ele queria levar, o Afonso Pena queria levar essa comunicação para as áreas mais distantes de onde ele estava, a região Nordeste, a região Norte, e manda o Marechal Rondon para essa missão. E o Marechal Rondon também vai e faz um levantamento ali das tribos indígenas, dos estados mais afastados, que ainda não tinha tido ainda o contato com a capital federal. Fica responsável para fazer isso, e também para fazer o estudo da expansão da rede de ferrovias, das estradas de ferro, porque também é no governo Afonso Pena que começa a expandir essas estradas, onde chega para mais lugares ali o trem, que levava, né, além dos passageiros, também levava os produtos, trazia e levava. Então ele, por conta dessas viagens dele, ele também sente essa necessidade e mira nessa expansão. O convênio de Taubaté, que a gente falou no vídeo passado, que foi aquele convênio de oligarcas querendo também participar, o presidente Rodrigues Alves foi contra, não apoiou tanto, mas já o Afonso Pena, na pressão, foi obrigado a apoiar. Então nisso aí também cria-se a Caixa de Contenção, que nada mais é que um fundo monetário para salvar o café, salvar o comércio do café em momentos ruins, igual esses todos que a gente estava passando. O Afonso Pena dá uma jogada de Messi, porque ele agrada parte da sociedade fazendo essas missões de exploração do país,
agrada o bloco, que era oligarquias, né, estados ali que ainda não estavam participando de fato da política nacional, e também agrada essas oligarquias que já tinha uma estrada, né, nesse país, principalmente essa turma aí do convênio de Taubaté. Cria-se essa caixa de contenção, e aí na hora que ele consegue ficar beleza com todo mundo. Um balanço geral do governo do Afonso Pena estabilizou o câmbio, que era algo que ele estava vindo há muito tempo, né, querendo, até hoje enfrentando ali a crise por conta do encilhamento. Valorizou as ações do Banco do Brasil em mais de 70%, foi muito bom para a economia também, e satisfez todo mundo, né, oligarquia e outro pessoal que não estava participando tanto ali. Mas aí chega um momento do seu governo, quase no final, que um filho dele morre. Isso aí é um caos para a vida pessoal, né? Óbvio, imaginem, né? Do Afonso Pena. E esse momento ele já começa a enfraquecer, perder a vontade, e as doenças também vão vindo, né? Ele é acometido a outras doenças, como a pneumonia, que no dia 14 de junho de 1909 o leva à morte. Ele morre e assume o vice Nilo Peçanha, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Tudo bem? Hoje a gente ouviu no fundo, estamos ouvindo no fundo, essa banda de Goiânia chamada Projeto Mazombo, o disco Guilda dos Burros, excelente. Vou indicar hoje outro disco, que é o Carcará Amarelo, é uma banda de Morrinhos, Goiás, com integrantes também de Itumbiara, e o DVD do Walter Mustafé, um artista goiano. Tudo bem? Essa série de vídeos tem o apoio da Papelaria Papiros, da Malve Itumbiara e da Insano Burger. Liga lá que eles vão entregar na casa de vocês. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Obrigado.